amigos, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos para conversarmos a respeito do Evangelho do Cristo. Que o nosso Mestre Divino nos ilumine, nos intua e que possamos juntos fazer as nossas reflexões acerca do tema de hoje. O tema proposto hoje é o Cristo Consolador. Está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E pedindo ao Mestre Jesus que, com esta oportunidade, possamos, Senhor, estarmos juntos, refletindo e te pedindo as bênçãos, para que possamos transmitir as mensagens aqui necessárias, que servirão para nós, Senhor, para assim a gente entender a Tua proposta, que estas mensagens sirvam para a gente caminhar, trilhando o caminho do bem, trilhando o caminho do amor. Que possa, Senhor, enviar o Teu bálsamo divino de amor e que toque todos os nossos corações. E que assim, Jesus, possamos cada dia mais trilhar o nosso caminho, sabendo, Mestre, que a caminhada não será fácil, mas que para nós, através do Teu chamado, quando a gente entende a Tua proposta, tudo se torna mais tranquilo, mais belo e mais bonito. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Então, meus irmãos, como eu falei, a mensagem é o Cristo Consolador. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. E é interessante, antes da gente entrar propriamente na mensagem, eu buscando, estudando, o Evangelho, dá para perceber a maestria que o Kardec projeta, o Evangelho segundo o Espiritismo, um projeto. E ele vai colocando os capítulos, se encaixando entre eles. E interessante, é interessante observar que no capítulo 1, não vim destruir a lei, ou seja, veio dar continuidade. Depois ele coloca o capítulo 2, meu reino não é deste mundo, ou seja, o reino do Cristo não é desse mundinho nosso aqui. No capítulo 3 ele diz, há muitas moradas na casa do meu Pai, ou seja, não só somos nós que habitamos tudo isto aqui. No capítulo 4, ele coloca, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, ele já traz o processo da reencarnação, trazendo uma nova oportunidade para a gente se redimir, para a gente reiniciar daquela trajetória que porventura não ficou totalizada na encarnação anterior. Depois ele entra no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E no capítulo 6, ele entra com o Cristo Consolador. Então, é essa montagem que eu achei interessante a gente refletir, por conta da montagem que ele faz, trazendo uma mensagem que é super interessante, quando ele coloca no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Ele dá um break nas bem-aventuranças e entra com o capítulo 6, o Cristo Consolador. E é interessante também observar que o Kardec ele muda a ordem das bem-aventuranças.
Ele inicia com bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E que a gente sabe que as bem-aventuranças iniciam com o pobre de espírito. Então, é interessante essa observação, porque no capítulo 6, que é o capítulo que nós vamos abordar, ele insere entre o capítulo 5 e o capítulo 7, que é as bem-aventuranças, ele insere o capítulo 6 com o Cristo Consolador. Ou seja, é a partir daí que Kardec vem mostrar para nós a essência da doutrina espírita, que é o consolo, que é o Consolador. Então, só para a gente iniciar, para dar essa abordagem, né, dessa montagem, desses pilares que o Kardec mostra nos capítulos um ao outro, até chegar nesse capítulo que a gente vai refletir aqui agora, que é o Consolador. Então, em João, no capítulo 14, nos versículos 15 a 17 e 26, tem esta passagem maravilhosa, onde dirá Jesus sobre a vinda do Consolador. E eu vou ler para nós aqui. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar de tudo o que vos tenho dito. Então, meus queridos, a gente percebe que Jesus, ali reunido com os seus discípulos, dá essa deixa, né, para nós, para a eternidade, que depois dele viria um outro Consolador, para falar de uma maneira diferente. Sabia ele que naquela época nem todo mundo estava ainda pronto para observar, para perceber a sua proposta. Nem todo mundo entendia o que Jesus falava. E ele vem e diz que posteriormente viria, depois dele, um Consolador prometido. E este Consolador a gente está conhecendo, a gente conhece, a gente estuda, a gente busca diariamente esse Consolador prometido. Uma outra mensagem maravilhosa que Jesus deixa para nós acerca do consolo é quando ele diz em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então a proposta de Jesus é essa, um consolo. A proposta do Cristo é que a gente possa abraçar a ideia do amor e que a partir daí nada vai mais nos perturbar, nos inquietar. A partir do momento que a gente entende a proposta de Jesus, deste consolo, desta nova vida, deste recomeço, é que a gente vai trilhar o nosso caminho mais leve. É a partir desse momento que a gente começa a estudar a doutrina espírita, que a gente vai entendendo as nossas dores. E a partir desse entendimento das nossas dores, a gente vai aliviando-as.
Porque exatamente no capítulo 5, né, que ele fala, que o principal capítulo que demonstra a parte do consolo e do alívio, é que a gente vai estudando e vai entendendo todas as nossas aflições, que tem um porquê. Não é? Quando a gente vai buscando este processo de consolo, as nossas dores vão ficando mais aliviadas. Tudo que vem acontecendo ao nosso redor vai ficar mais leve. E Jesus traz para nós essa proposta de consolo que vem ser confirmada pela doutrina espírita. É importante a gente entender esse processo. O ponto principal do Evangelho de Jesus é o amor. O amor que consola. O amor que constrói. O amor que une. O amor que edifica. O amor que caminha, que convida, que chama o outro a caminhar junto. Essa é a proposta de Jesus. E a doutrina espírita, ela vem nesse mesmo processo. Porque quando você começa a entender as suas dores, é que quando a gente adentra a casa espírita, quando a gente vai a primeira vez, quando a gente não conhece, vem de uma outra religião, ainda cheio de dúvidas, buscando amparo, já fomos em tudo que é lugar, e vamos para uma casa espírita, a gente chega cheio de dúvidas, muitas das vezes por conta de uma dor, seja uma dor de uma perda de um ente querido, de uma perda de um filho, de uma doença, de qualquer coisa que venha inquietar-nos. A gente adentra a casa espírita, a primeira coisa que a gente começa é se aliviar da nossa dor através do estudo, dos ensinamentos que a doutrina traz para nós. É a partir desse alívio e desse consolo que a gente vai encontrar no capítulo 5 e no capítulo 6, é que a gente vai começar a entender por que nós estamos sofrendo. A gente vai começar a entender, a olhar já de outra maneira as nossas dores. Até porque é consolo, o próprio nome já diz, é consolar a dor, não é retirar a dor. A doutrina espírita não está para tirar a dor. A dor vai sumir de nós quando a gente entender a proposta de Jesus, que é pautada no amor. Então, quando a gente entende e já consegue ter esse alívio dessas dores, dessas inquietudes, de todo este processo que nos perturba o ser, aí a gente vai se aprofundando. Porque, meus irmãos, quando a gente conhece a doutrina, a gente começa a ver de uma outra maneira, não tem como mais se desfiliar dela. Porque a gratidão é tão grande, o processo é tão renovador, que não tem mais como você retroagir. Você só caminha. E depois que a gente obtém esse alívio, obtém esse consolo, aí a gente vai em busca do nosso entendimento íntimo, dos nossos problemas íntimos. E aí começa a nossa reforma. Começamos a olhar para dentro de nós de uma maneira que, na verdade, a gente nem olhava.
porque a visão estava no externo. E a proposta de Jesus é no interno. É transformar as nossas consciências. Essa é a proposta de Jesus. Ainda sobre o Consolador, nos dirá Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 352, tem uma pergunta assim: devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? E Emmanuel responde: o Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. Olha que interessante. Despertar. É isso que a doutrina traz para nós. É esse despertar. Despertar para o convite. Despertar para o chamamento. É isso que o Consolador consegue inserir em nós, esse despertar. Não é? A fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual do Cristo. Isso é muito profundo, porque quantas vezes a gente só olha para o Cristo com o olhar externo, de fora. Então o chamamento da doutrina é para a gente olhar Jesus agora no interno, trazer o Cristo para dentro de nós, para vivenciá-lo, para colocá-lo no nosso coração. Isso é fantástico. E a partir do momento que a gente tem esse entendimento, tudo fica mais claro, mais vivo, mais bonito. Você dá valor àquelas coisas que parece que não são percebidas. Você olha uma planta e vê a beleza. Você olha uma flor e vê a beleza. Principalmente nesse momento que estamos vivendo, vivenciando. Não por acaso. É exatamente nesse momento, dentro de casa, que você começa a observar as pequenas coisas que são grandiosas. Muitas vezes a gente olha para uma flor, para a cor da flor. Quando a gente olha para uma planta, para um pássaro cantando, para a água que a gente toma banho. Quantas vezes a gente contempla o alimento, mas não só pelo fato de comer, mas saber que aquele alimento, ele foi produzido, ele foi tirado, em algum momento ele foi tirado do solo, ele foi processado, mãos processam esse alimento, mãos trabalhadoras, mãos que estão trabalhando para alimentar os seus, através do trabalho, suado, árduo muitas das vezes, para que esse alimento chegue na nossa casa e nos alimente. Então, meus irmãos, a proposta de Jesus é essa, é fazer com que a gente observe as coisas com o olhar interior. E não só olhar externamente. Não só passar os dias. O dia passou. Amanheceu novamente, é um outro dia. Mas vem cá. É um outro dia, é uma outra oportunidade da gente estar vivenciando todo esse processo. Acordar é uma dádiva. Abrir o olho, respirar, olhar para o outro,
você poder andar, você ter todas suas mãos, seus olhos, você vê, você escuta, você fala. Isso é Jesus conosco, isso é Jesus do nosso lado. A doutrina espírita traz tudo isso para a gente, através do estudo, através dos livros. É Jesus conosco. Cada leitura que a gente faz, que seja uma frase, é Jesus conversando conosco. Isso é muito importante. E muitas das vezes, a gente atordoado com o dia a dia, do trabalho, do vai e vem, a gente não observa essas situações, essas pequenas coisas. E que quando a gente não observa, também não valoriza. Mas é Jesus conosco. Porque a gente acha que o Cristo só está conosco quando, imagina ele aparecer para a gente. Jesus está conosco. Falou para nós, não vou abandoná-los, não vou deixar vocês órfãos. Para tanto mandou a doutrina espírita. Emmanuel, no livro Opinião Espírita, tem uma mensagem fantástica que ela vai nortear aqui a nossa reflexão. Chama-se Facho Libertador. É no capítulo 6, no livro chamado Opinião Espírita, psicografado por Chico Xavier, onde ele fala exatamente desse Consolador. E ele começa assim: Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo alcança o homem por mensageiro divino, estendendo-lhe as chaves da própria libertação. Então, é libertador. A doutrina liberta. A doutrina convida. Liberta você de muita coisa que você não percebia. Rompe os limites que lhe circulavam o planeta em forma de horizontes e descortina-lhe a visão do universo, povoado de mundos inumeráveis, rasgando a venda de ilusão que lhe empana a ideia da vida. Então, qual é a ideia da vida que nós tínhamos antes? Porque, meus irmãos, a vida é a vida. A vida é vida. Ela não cessa. Ela não tem fim. A vida não tem contrário. Quem tem contrário é a morte. O contrário de morrer é nascer. Agora, a vida não tem antítese, não tem contrário. Olha que fantástico isso. Você nasceu, nasceu. Jesus está em nós dessa maneira quando a gente começa a fazer essas observações. O Criador nos criou. Qual é agora a nossa vez? É seguir. É seguir. Porque morrer, jamais. E ele nos dirá: funde as grades da incompreensão, entre as quais se acredita cobaia pensante em vale de lágrimas. E fala-lhe da justiça perfeita e da bondade incomensurável do Criador, que concede oportunidades iguais a todas as criaturas. Oportunidades iguais. A gente aprende na doutrina que não tem nada diferente. É todo mundo igual. Todos nós somos filhos do mesmo Pai, do mesmo Criador. E que, lógico, uns andam mais na frente do que outros porque resolveram a caminhar. Aí mais rápido. Mas não necessariamente existe um lugar para uns e um lugar para outros. O caminho é um só. E Jesus está conosco. Seja para o são, seja para o doente.
seja para o pobre, seja para o rico. A chuva cai para todos. Então, ele diz, o Criador que concede oportunidades iguais a todas as criaturas. Nos planos multiformes da criação, extirpando a cegueira que lhe escurece o entendimento e ensinando-lhe a reconhecer que deve a si mesmo o bem ou o mal que lhe repontem da senda. Olha que interessante. Extirpando a cegueira, o Consolador tira o véu da gente. Tira essa cegueira de nós, trazendo uma nova maneira de a gente olhar. Então, o Consolador tira todo o véu que tinha em nós antes da gente conhecer. E que reconhecer que deve a si mesmo o bem e o mal, que lhe repontem da senda. Então, tudo que vier para nós é responsabilidade nossa mesmo, de si mesmo, o bem ou o mal. A escolha é nossa. A escolha é nossa. Então, para eu escolher o meu futuro, eu tenho que fazer ele hoje, no presente. E continua o benfeitor. Parte as grilhetas de sombra, que lhe encerram a inteligência em falsos princípios de maldição e favor, impropriamente atribuídos à excelsa providência. E oferece-lhe o conhecimento da reencarnação, do espírito em aperfeiçoamento gradativo na terra ou em outros mundos. E aí está o processo da reencarnação, que é a bênção que o Criador traz para nós, nos dando oportunidades diversas para a gente se melhorar, para a gente recomeçar, fazer novamente aquilo que a gente não conseguiu fazer outrora. Quantos de nós cometemos equívocos? Quantos de nós deixamos passar a oportunidade? Quantos de nós não levantamos, não andamos, não seguimos? Preferimos ficar no nosso lugar. Preferimos enveredar por outros caminhos. Mas agora não. Agora a gente escolheu. E escolheu certo. O Consolador. Que possamos seguir nesse caminho. Que possamos dar seguimento junto com o Cristo. Aceitando este convite e entendendo a sua proposta. E ele continua, derrete as algemas de tristeza que lhe aprisiona o sentimento, na tenebrosa perspectiva de eterno adeus perante a morte. Derrete as algemas de tristeza. Por que a tristeza? Porque a gente ainda não entendeu. Por que está triste? Porque a gente ainda não consegue internalizar Jesus em nós. Me recordo agora do Emmanuel, acredito que seja no livro Paulo e Estevão, que ele fala de Paulo, quando Paulo foi preso, depois de pegar algumas chibatadas, lá 30 e tantas chibatadas, né, em praça, como se fosse praça pública, ele e o companheiro dele, que agora me falhou o nome, esqueci, eles são presos. E na prisão, passado algum momento, um certo tempo, o guarda lá escutou um barulho e foi lá ver. Era Paulo e o seu companheiro cantando glória a Jesus, glória ao Criador, por estar preso, por estar
com aquela oportunidade de levar o Evangelho aos outros prisioneiros que estavam lá. Isso é Jesus no coração, cantando louvores, porque entendeu e não queria em momento nenhum perder a oportunidade de levar o Evangelho. E é isto que nos compete, enquanto seguidores de Jesus, enquanto seus discípulos, enquanto cartas vivas deste Evangelho. Compete a nós, cada um de nós, estudantes da doutrina, levar essa mensagem, para que essa mensagem não acabe nunca. Que seria de nós se não fosse estes discípulos, estes apóstolos? Não conhecíamos a mensagem. Que seríamos de nós se não fosse Kardec para trazer todo esse cabedal de conhecimento? Que seria de nós se não fosse o Chico, o Divaldo, entre outros, através dos livros, vindo do plano maior desses benfeitores, para a gente entender esse processo? Porque a mensagem é para a gente entender, internalizar. E clareia-lhe o raciocínio na consoladora luz da sobrevivência, para além da instância física. Somos espíritos. E esse entendimento nós temos através do Consolador prometido. Somos espíritos imortais. Esse entendimento a gente já tem. Agora, a gente tem que buscar a vivenciar ou viver como espírito. Essa é a proposta. Vivenciar como espírito. Viver como espírito. Trilhar como espírito. E ele continua, solucionando em cada um de nós os problemas da evolução do ser, da dor e do destino. O Espiritismo é o facho libertador, desatando correntes de angústias, demolindo muralhas de separação, eliminando clausuras de pessimismo e abolindo cativeiros da ignorância. Quantas vezes nós não estávamos ignorantes? Quantas vezes nós não estamos pessimistas? Cheios de problemas. Quanto orgulho nós ainda temos? Quantos milindres nós ainda temos? Quantas pequenas coisas nos incomodam? Porque a gente ainda não conseguiu colocar Jesus dentro de nós. Mas estamos no caminho. Isso é que é o interessante. A gente já se levantou. A gente está trilhando. Estamos indo. Agora, é pegar esse facho libertador, colocá-lo no coração e na mente e seguir. Se te encontras, quanto nós, entre aqueles que tanto recebem da nova revelação, perguntemos a nós mesmos o que lhe damos em serviço de apoio. Olha que ponto importantíssimo o Emmanuel traz para nós essa informação. Se te encontra quanto nós, entre aqueles que tanto recebem da nova revelação, do Consolador, perguntemos a nós mesmos o que lhe damos em serviço de apoio. Cooperação e amor, porque sendo o Espiritismo crédito e prestígio de Cristo,
entregue às nossas consciências endividadas, é natural que a conta e o rendimento que se relacionem com ele seja responsabilidade em nossas mãos. Ele faz um fechamento fantástico, trazendo o que nós estamos fazendo com essa nova revelação que nós estamos recebendo, e trazendo, ele utiliza aqui, sendo o Espiritismo crédito. Ou seja, é um crédito que Jesus nos dá. Assinou, avalizou embaixo. Está nos dando um crédito entregue em nossas consciências endividadas. Olha que interessante essa mensagem, essa reflexão. Este crédito que Jesus nos dá, novamente, através do Consolador prometido. É natural que a conta e o rendimento, ou seja, aquilo que rendeu, que se relacionem com ele, seja responsabilidade em nossas mãos. Então, que nós somos responsáveis por esse rendimento, por esse crescimento, de tudo isso que Jesus nos traz. E que os Espíritos do bem nos colocam através da nova revelação, para que a gente possa entender e iluminar as nossas consciências. E que assim a gente possa dar continuidade com esse processo. Qual é o apoio que a gente está dando para a continuidade desse processo? Então, já a gente se encaminhando para nossa parte final, eu gostaria de comentar a passagem do cego de Jericó, que para mim eu trouxe para a gente refletir, para fechar o nosso assunto. Ela está no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, no versículo 46, quando ele diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, os seus discípulos e uma considerável turba, Bartimeu, o filho de Timeu, cego pedinte, estava sentado à beira do caminho. E ao ouvir que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que fizesse silêncio. Mas ele, porém, gritava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: anima-te, ergue-te, que ele te chama. E ele, lançando fora o seu manto, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu volte a ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente voltou a ver. E seguiu a Jesus pelo caminho. Então, meus irmãos, para mim, esta mensagem traz uma reflexão que a gente ficaria aqui horas e horas conversando. Mas só para a gente fechar o nosso entendimento, Bartimeu entendeu. Ele levantou-se. Ele aproveitou a oportunidade. Não existia outro momento para o Bartimeu. Era aquele. Ele estava à margem do caminho, como a própria passagem fala, à beira do caminho. Quando você está à beira do caminho, você está ali, ó, esquecido. Era um cego pedinte. Todo mundo conhecia Bartimeu. Bartimeu estava lá pedindo. Mas quando ele consegue entender que era o Messias que vinha, ele não perdeu tempo. Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, quantos de nós ainda estamos à beira do caminho para gritar para
colocar Jesus dentro de nós. Quantos de nós ainda estamos esperando o Cristo? Jesus não foi até Bartimeu. Jesus chamou. Ou seja, espera de nós. O convite é feito. O Consolador está aí, nos convidando. E Bartimeu deixou tudo que tinha. O que era que Bartimeu tinha? O seu manto. Como na própria passagem diz. Bartimeu deixou seu manto e foi com Jesus. E Jesus, rápido, olhou para ele. Imagina, aquele cego que ninguém dava valor e que quando começou a gritar, todo mundo repreendeu. Isso para mim serve de quando eu quero buscar ao Cristo, quando eu quero ir para a casa espírita. Ah, não vai não. Ah, eu não vou porque estou com isso, estou com aquilo. Quando eu quero a proposta de Jesus, aparece um monte de situações para me interromper. Mas Bartimeu não deu ouvidos. E aproveitou aquela oportunidade. E aquele cego que estava à margem, na beira do caminho, que ninguém olhava para ele, ele estava de frente com Jesus. Só eles dois. Bartimeu, de mero ninguém, passou a ser o centro das atenções. Esteve com Cristo e não gaguejou quando Jesus disse: Bartimeu, que queres que eu te faça? Eu quero ver. Foi rápido. Falou, disse o que queria. Então, que nós possamos dizer para nós: eu quero estar com Cristo. Através do Consolador. Eu quero estar caminhando com Jesus. Eu não quero ficar à margem do caminho. Eu não quero ficar à beira do caminho. Eu quero seguir. É esta proposta, meus irmãos, que o Consolador prometido nos traz, nos convida e nos chama. Que possamos aceitar esse chamamento. Que a paz do nosso Mestre Divino, que o bálsamo do teu amor envolva todos os nossos corações. Muita paz, meus irmãos, e fiquem com Cristo Jesus. Que assim seja.